Boa tarde, meu nome é Felipe, bem-vindos ao meu canal Turismo em Brasil. Eu gostaria de convidá-los a subscrever, siga-me no Twitter, no Instagram e no Facebook. Não esqueça, ative as notificações, deixe o like, um joinha, suporte o canal com as doações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, fique à vontade de deixar um comentário, faça sua pergunta. Vamos começar. Se for comprar pela internet, não esqueça, clique no link abaixo da Amazon. O texto que serve vai ler a seguir pertence ao livro Memórias de um Aprendiz de Escritor, de Moacir Ciliar. Nessa obra, recordações e narrativas ficcionais se mesclam conforme o escritor falta de suas experiências como autor e ficção e paralelamente ilustra com histórias o que pensa sobre a arte do escrevente, de escrever. Memórias de um Aprendiz de Escritor. Escrito há muito tempo, costumo dizer que se ainda não aprendi, e acho mesmo que não aprendi, a gente nunca para de aprender. Não foi por falta de prática, porque comecei muito cedo. Na verdade, todas as minhas recordações estão ligadas a isso. E ouvir e contar histórias, não só as histórias dos personagens que encantaram, o Saci Pererê, o Negrinho do Pastoreiro, a Cuca, Hércules, Teseu, os Argonautas, Mickey Mouse, Tarzan, os Macabeus, os Piratas, Tom Sawyer, Saco e Vanzetti, mas também as minhas próprias histórias, de meus personagens. Essas criaturas reais ou imaginárias com quem convivi desde a infância. Na verdade, eu escrevi ali em cima. Verdade é uma palavra muito relativa para o escritor de ficção. O que é verdade, o que é imaginação? No colégio onde eu fiz o segundo grau, o Júlio de Castilho, havia um rapaz que tinha fama de mentiroso. Fama não, ele era mentiroso. Todo mundo sabia que ele era mentiroso. Todo mundo menos ele. Uma vez, a rádio deu uma notícia alarmante. Um avião em dificuldade sobrevoava Porto Alegre. Podia cair a qualquer momento. Fomos para o colégio naquele dia preocupados e conversávamos sobre o assunto, quando apareceu ele, o mentiroso, pálido. Vocês nem podem imaginar. Uma pausa dramática e logo em seguida. Sabe este avião que estava em perigo? Caiu perto da minha casa. Escapamos por pouco. Gente, coisa horrível. E começou a descrever o avião incendiando, o piloto gritando por socorro. Uma cena impressionante. Aí vem um colega correndo com a notícia. O avião acabara de aterrissar, são e salvo. Todo mundo começou a rir, todo mundo menos o mentiroso. Não pode ser, repeti, credo, repitado. Eu vi o avião cair. Agora, quando lembro desse fato, o Kung não estava mentindo. Ele vira realmente o avião cair, com os olhos da imaginação, de certo. Mas para ele o avião tinha caído e tinha incendiado, e tudo mais. E ele acreditava no que dizia, que é um ficcionista. Tudo o que precisava naquele momento era um lápis e papel. Se ele tivesse escrito e dizia seria um escritor como não escrevera, tratava de um mentiroso. Uma questão de nomes, de palavras. Palavras são tudo para quem escreve, ou quase tudo, como a serra, o martelo, a planta, a madeira, a cola e os pregos para o marceneiro, como colher o prumo, os tijolos e a argamassa para o pedreiro, como a fazenda, a linha, a tesoura e a agulha para o alfaiate. Estou falando em instrumentos de trabalho, porque licenciatura nem sempre parece trabalho. Há uma história, sempre contando histórias, Moacir Ciliar, sempre contando histórias sobre um escritor e o seu vizinho. O vizinho olhava o escritor que estava sentado, quieto no jardim, e perguntava: Descansando, senhor escritor? Ao que o escritor respondia: Não, trabalhando. Daí a pouco o vizinho viu o escritor mexendo na terra, cuidando das plantas. Trabalhando? Não, respondia o escritor, descansando. As aparências enganam. Engana até o próprio escritor. Gabriel Garcia Marques conta que, quando senta para escrever, gosta de estar rodeado dos mais variados instrumentos. A máquina, vários lápis, tesoura, cola, borracha, grampeador, para sentir como um operário que vai empreender a tarefa. Operário em construção, de Vinícius de Moraes, era ele quem fazia casas, onde antes só havia chão. As palavras são tudo, você disse, Moacir. Você mentiu, Moacir, mais uma vez você mentiu. As palavras não são tudo, e disso você sabe bem.
A emoção conta, caro Moacir, a emoção e as ideias e as lembranças. Aprendiz, aquele que está aprendendo algo, que está adquirindo conhecimento e técnicas relativas a alguma atividade. Argamassa, mistura de areia, cal e cimento. Fazenda, pano tecido. Ficção, coisa imaginária, criação baseada na imaginação. Ficcionista, quem escreve ficção, autor de obras de ficção. Incrédulo, aquele que não crê, não acredita. Paina, ferramenta manual para desbastar e analisar a madeira. Prumo, peça de pedra ou de metal que, preso na extremidade de um fio, é utilizado na verificação de verticalidade de um lugar. Relativo, que depende de outra coisa. Segundo grau, atual ensino médio. Procure no dicionário outras palavras que você desconheça. Quem é Moacir Ciliar? O escritor Moacir Jaime Ciliar, 1937 a 2011, foi médico e autor de romances, contos, crônicas, ensaios de ficção infanto-juvenis. De família russo-judaica, nasceu em Porto Alegre, onde se formou na medicina em 1962. Nesse mesmo ano, publicou Histórias de Médio e Formação, livro de contos baseado em sua experiência como estudante. A partir daí, as duas carreiras de escritor e médico caminharam juntas, uma complementando a outra, pois ele considerava tanto a medicina quanto a literatura como um mergulho na condição humana. Ciliar ganhou diversos prêmios literários e teve vários de seus livros publicados no exterior. Em 2003, tornou-se membro da Academia Brasileira de Letras. Estudo de caso. O título do texto é Memórias de um Aprendiz Escritor. Que a afirmação do narrador do início do texto sugere que ele se considera um aprendiz? O texto lido é um relato de memórias. Leia o box. O que é um relato de memórias? Relato de memórias é um gênero textual no qual são contadas experiências pessoais com base em fatos e impressões que ficaram gravados na memória do autor. No texto literário, o escritor, ao contar suas memórias, torna-se um narrador